tenho assim, uma proximidade muito grande com a auditoria, é uma área que eu gosto, atuei por muitos anos, né, entendendo aí as glosas, as negociações, e entendendo também como é importante o relacionamento nesse momento da negociação, e na nossa vida também. Então, eu quero agradecer por estar aqui, por vocês terem ficado aqui, mesmo não tendo sido prometido um chopp no final. A gente está aqui até agora, ouvindo, né, as palestras, o que as pessoas têm para oferecer para a gente, coisas boas. E eu quero falar um pouco para vocês sobre isso, primeiro iniciando com os porquês, né? Por que uma enfermeira resolver trabalhar com desenvolvimento pessoal? E eu vou falar para vocês que tem 3 motivos fortes que me fizeram fazer isso. Primeiro, lá, 20 e tantos anos atrás, quando eu resolvi ser enfermeira e entender por que os pacientes gostavam de conversar comigo, existia uma empatia, existia uma afinidade, confiança, mas nem sempre o resultado acontecia. Isso eu carreguei também, sendo coordenadora, sendo gestora, líder de equipe. Como fazer com que as pessoas façam o que a gente quer que elas façam? E assim, eu fui buscando conhecimentos nessa área e cheguei aqui onde estou, e estou feliz com o que eu tenho aprendido até então. Hoje eu trabalho com atendimentos, com consultoria nessa área, além de trabalhar como enfermeira também, continuo. O segundo motivo foi que eu tive chefes difíceis. Eu tive gestores difíceis. E eu queria saber lidar com essas pessoas e conseguir compreender como chegar, como acessar, de uma forma que a gente tivesse melhores resultados. E quisesse voltar para o trabalho no dia seguinte feliz. E a terceira, eu falo mais uma vez em relacionamentos, mas também com os meus filhos, com a minha família, com os meus amigos. Eu queria saber ser uma pessoa melhor para lidar com eles e, principalmente, com meus filhos, para que eles tivessem oportunidades melhores, né, de serem pessoas com menos, vamos dizer, traumas, porque educar não é fácil. E aí eu me deparo com o nosso colega que acabou de fazer uma palestra que me inspirou muito em relação à inteligência artificial, porque tem muito a ver com o que eu trabalho hoje, que é algo transformacional. O desenvolvimento pessoal, eu trabalho com alguns métodos, como vocês viram, o coach é um deles, promove transformações. E hoje, acho que vocês devem concordar comigo, de que quando a gente acessa o smartphone, ele conhece mais a gente, às vezes, do que nós mesmos. Porque ele traz para a gente, né, pelos algoritmos, aquelas informações que a gente quer acessar. Ontem eu procurei tal assunto, hoje, lá no Facebook, no Instagram, aparecem as propagandas que eu quero. No e-mail. A inteligência artificial faz isso. E nós podemos fazer um pouco disso com as pessoas que estão junto com a gente. E com nós mesmos, primeiro começando por nós. Porque se a gente não conhece, não se conhece, como que nós vamos conhecer as pessoas? A armadilha é muito grande. A gente pode cair na própria armadilha do conhecer, né? Quando a gente, às vezes, se depara com situações que a gente não sabe lidar. Quando, às vezes, a gente quer que a nossa equipe faça determinadas tarefas ou se comporte de determinada maneira que a gente não sabe se comportar. E aí, está acontecendo, a gente falou aqui de Google, né? Vou falar de Facebook, de LinkedIn, de Netflix. Eu tirei essa frase de um evento que está acontecendo na Califórnia, no chamado Vale do Silício. Eu estou acompanhando remotamente, tem um amigo que está lá participando. E que essas empresas, né, são sediadas lá. E o que eles falam nesse período é: o futuro é humano.
Essa é a frase que foi colocada essa semana e que está sendo debatida nesse evento. E autoconhecimento é o maior desafio. Hoje, essas empresas buscam compartilhar ideias, se ajudar, criatividade, e algo que possa desenvolver o ser humano para que ele saiba lidar com essas tecnologias, com essas mudanças todas. Veja só, quem não decidiu mudar a sua forma de lidar com o trabalho, com o mundo, teve que mudar trancos e barrancos. Olha aí, a gente já tem um sistema que pode fazer quase que uma auditoria de contas. Mas se a gente não muda a mentalidade em relação a isso e pensa, nossa, vai tirar o espaço, e começa a entender o contrário, quanto espaço, quanto tempo eu vou ganhar tendo uma ferramenta que me auxilie nessa contagem de bolinhas de algodão? E que eu consiga ser mais técnico, que eu consiga ter um olhar para outras situações que vão trazer mais qualidade no atendimento do meu cliente? Seja você auditor do plano de saúde ou do hospital. Olha o quanto que essa mudança na tecnologia pode ajudar na análise, na pré-análise de contas, que nem todo mundo consegue fazer. Eu não sei se tem alguma instituição que consegue fazer 100%. Né? Então, a gente começar a ter um olhar diferenciado para as oportunidades que vão aparecendo. E essa mudança de mentalidade que a gente busca quando faz um processo como coach, por exemplo. Eu quero alcançar meu objetivo, mas, para isso, eu preciso mudar algumas coisas que eu penso hoje para que eu consiga chegar nessa minha meta. E aí eu pergunto para vocês, que eu vim falar sobre liderança hoje. O que eu vou falar aqui, primeiro, eu quero dizer para vocês que serve para qualquer pessoa. Na liderança, inclusive, da sua própria vida. E cada um vai estar utilizando essa fala da melhor forma possível. O único objetivo aqui é contribuir. Ok? E quando eu encontro pessoas e falo, quem é o líder? Quem é você? Será que você saberia me dizer? Pensem. Vamos usar isso aqui como, de repente, uma autoanálise, né? Eu sou uma pessoa que quero me aproximar de algo quando eu trabalho. Por que eu escolhi esse trabalho? Eu quero me aproximar de uma meta que eu tenho na minha vida. Eu quero me aproximar de conquistar determinadas coisas, ou de conquistar a pessoa que eu quero ser lá na frente. Ou eu quero me distanciar de algo, me afastar. Qual é o meu perfil de comportamento? Eu quero me afastar do desemprego, eu quero me afastar da falta de dinheiro, eu quero me afastar de ser uma pessoa que não me atualizo. Esses são os vários perfis que acontecem, né, no nosso comportamento. Eu sou uma pessoa que busco conhecer as outras, vendo, observando essas pessoas, o que elas fazem. Ou faz mais sentido para mim o que eu ouço. Eu ouvi dentro da minha equipe que estão falando. Ou ainda, eu sou uma pessoa que tenho certos pressentimentos. Eu sinto que o clima está pesado, eu percebo que alguma coisa vai acontecer, porque eu sou muito intuitivo. Então, saber quem a gente é, como que a gente funciona, é a base para entender quem somos. O que nós gostamos, o que eu sou capaz de fazer para alcançar ser a pessoa que eu quero ser o líder que eu desejo ser. O que eu jamais faria. O que eu mudaria na minha vida e o que eu não mudaria na minha vida para ser esse profissional e conseguir cativar a minha equipe e transformar essa equipe numa equipe de sucesso, numa equipe cada vez melhor. Então, essas compreensões a gente vai tendo à medida que nós vamos buscando entender quem nós somos. E saber também quais são as nossas limitações. O que está me impedindo hoje de alcançar
os meus objetivos, na vida pessoal, na vida profissional, na vida amorosa. E entender desses limites, eu costumo colocar o seguinte: imagina vocês que têm aí na frente de vocês vários rolinhos de lã coloridos. E esses rolos, alguns clientes falam assim: mas Rosana, para eu saber quais limites que eu tenho, o que hoje eu gostaria de melhorar, são tantos que eu não sei nem por onde começar. Eu falo, escolha então nesses rolinhos, vamos dizer que são 4 limitações mais importantes aí que você tem, cada um tem uma cor. Puxa, e aquele que vem na sua mente mais vezes durante o dia, aquele pensamento de algo que você precisa melhorar, que é mais recorrente, puxe, quanto mais vezes vem, mais dessa lã, na cor que você puxou, vai vir para você. E você vai cortar das 4 limitações que você tem, enrole essa lã na sua mão, faz um novelo, olha para ela e veja qual é a cor que mais se destaca. E aí, fazendo isso com um cliente, que é um líder do sistema público, ele chegou para mim falando assim: Rosana, eu quero melhorar as minhas finanças. Eu tenho uma renda boa, eu poderia ter uma vida melhor, eu poderia ter mais riquezas, mas, olha, eu sou desregrado. Mas tem outras coisas também que eu quero melhorar, que eu vim aqui conversar com você, porque tem outras também. Eu fiz essa dinâmica com ele, e ele puxou a lã. Aí eu falei assim: então qual que você puxou? Eu falei assim: olha, ele falou, o meu relacionamento amoroso. É por ele que eu vou ter que começar. Porque ele está influenciando na minha vida profissional, na vida pessoal, e por aí nós começamos. Então, quando a gente pensa que aquela máscara que a gente coloca, às vezes, né, indo para o trabalho, chega, conversa com a equipe, que aquilo não transparece de alguma forma, a gente se engana. Ou a gente engana a nós mesmos. Então, entender quais são as nossas limitações e no que a gente precisa melhorar é a base. E eu vou dizer para vocês que todos vocês que assumem liderança estão de parabéns. Os que não assumiram também estão de parabéns por escolher onde estão. Porque nós fazemos o melhor possível, o melhor que nós podemos com os recursos que nós temos. Essa é a realidade. E a gente pode falar: eu poderia ter feito de outra forma lá no passado. Mas se você não tivesse o conhecimento que você tem hoje, você não teria como ter feito. Então, você fez o melhor que você tinha com os recursos que tinha na época, no momento. Daqui para frente pode ser melhor? Pode, sempre pode ser melhor. E assim você vai ser melhor para a sua equipe também. Como que eu vou fazer esse pessoal começar, né, a ter motivação para trabalhar, se desenvolver, se eu não conheço as pessoas que trabalham comigo? Não sei quais são as dificuldades que ela tem, o que elas estão passando. Mas é difícil, como que eu vou dar conta disso tudo, das reuniões que eu tenho aqui na empresa? O Facebook dá conta. De saber como que cada um de nós aqui se comporta. Quem é, né? Quem tem a conta lá, ele pesquisa e dá conta. E se a gente der um pouquinho de conta dentro da nossa equipe, nós vamos entender formas melhores de estar motivando essa equipe e de estar cobrando alguma coisa a mais. E como vamos fazer isso? Essa ponte aí eu não coloquei por acaso, porque a gente fala que no coach a gente está no estado atual para o estado desejado. Né? O caminho é esse, do estado atual para o estado desejado. E ela representa isso. E tem uma paisagem ali que, vou falar por minha conta, eu acho que durante o percurso, o caminho, a gente tem que aproveitar a paisagem. Às vezes, a gente até muda a direção no meio desse caminho, dependendo das situações que acontecem na vida da gente. E eu pergunto para vocês aqui, vocês estão aqui agora, gente? Estão todos olhando assim para mim? Todos estão aqui? Tem certeza? Dá para sentir aí? Eu estou vendo que vocês estão, mas não sei, sente aí, por favor? Está sentindo os braços, as pernas, estão aí?
Está sentindo aí? Ah, que bom. Tem alguma coisa lá fora que está chamando a atenção de vocês? Ou a mente está 100% aqui? Faz diferença quando a nossa mente está em outro lugar e a gente só está sentadinho ali observando? Faz. Será que a equipe da gente está ali na sala, naquele momento, fazendo o trabalho? Será que o auditor externo está lá naquele hospital, naquela hora, fazendo o trabalho dele? Ou a mente dele está em outro lugar? Então, conhecer um pouco a nossa equipe vem disso aí também. A gente saber se está acontecendo alguma coisa muito grave com com a saúde de um filho, com a saúde da esposa, do esposo, de alguém muito querido, isso vai tirar a atenção da pessoa. A mente dela vai estar em outro lugar. E por aí o líder pode traçar estratégias. Não, agora você vai ficar um pouquinho interno, nós vamos fazer um trabalho diferente. E aí vem a criatividade para agir. Segundo ponto seria conexão e engajamento. São 3 pontos que a gente vai estar trabalhando aqui hoje. Aí eu coloquei minha foto com o meu currículo, porque eu gosto de aprendizado constante. Então, quem gosta de aprendizado constante tem quadrinho com certificados em casa e gosta de expor currículo. Aqui, a gente continua falando sobre o líder. E aí eu tenho também uma outra analogia que eu gosto de usar, que é o seguinte, que a partir do momento que a gente começa a se soltar, se libertar, para conhecer quem nós somos, porque isso causa uma certa liberdade na gente. Nós temos um vaso interno que a gente vai depositando os acontecimentos que a gente vai tendo êxito. Por exemplo, quem tem problema com trânsito, fica estressado e tal, quando faz o percurso e não se estressou naquele dia, esse vasinho vai encher. E aí você deposita aquele êxito. E aí você chegou no trabalho, encontrou logo uma pessoa que você, quando ela fala determinadas coisas, você não concorda e às vezes fica até aborrecido, e você conseguiu superar aquela também. Mais uma quantidade de itens dentro do vasinho e ele foi inflando. Mas, ao longo do dia, alguém passou uma informação incorreta e o líder foi lá e passou para o seu superior aquele número que não era o correto e ele fica sabendo, pô, que dado é esse? Esse negócio está errado. E aí ele entra num momento que ele não soube lidar e quando ele deposita isso no vaso, o vaso transborda. Então, cabe a gente saber quando o nosso vaso tem transbordado. Qual é a situação que hoje te tira do sério e que você ainda não sabe lidar e que faz o seu vaso transbordar? Antigamente, quando eu não pensava nessas situações e que cada pessoa tem, né, o seu momento para estar se desenvolvendo, eu era até capaz de falar assim, nossa, pessoa estressada, fazer alguns julgamentos sobre quando a gente percebe que a pessoa deixou o vaso extravasar. Não soube lidar com aquela situação, ficou bravo, agiu de uma forma que se arrepende depois. Então, cabe a gente pensar, quando que o nosso vaso tem extravasado e buscar começar a trabalhar por aí? Qual situação que tem me tirado do sério, que me deixa alheio às possibilidades de erro? E aí, quando eu falei daquele novelo, se eu puder falar para vocês qual linha que eu puxaria para trabalhar com os líderes, pela experiência que eu já tenho, pelo que eu tenho lido, pelo que está sendo discutido nesse evento que está tendo lá no Vale do Silício, eu falaria para vocês que são as emoções. As emoções são capazes de fazer um líder perder as estribeiras, de cegar, de fazer responder alguma coisa que ele não gostaria de ter respondido, de tratar a sua equipe de uma forma que ele vai se arrepender depois ou não vai ter bons resultados. Então, a inteligência emocional, assim como a inteligência artificial, é alguma coisa que a gente precisa se preocupar em trabalhar. A inteligência emocional, diferente do que algumas pessoas pensam, fora daqui, é claro, tem gente aí fora que pensa que
que inteligência emocional é você ser calmo. Tenho que me manter zen, tenho que ser calmo. Não é. Pelo contrário. Inteligência emocional é você saber agir racionalmente naqueles momentos em que você é desafiado. Porque quando eu estou calmo, quando eu estou centrado, eu consigo agir com racionalidade. Tem pessoas que são muito agitadas, aí vai dizer, essa pessoa aí não vai ter nunca inteligência emocional. Não. Independente do perfil de comportamento que cada um tenha, é possível ter inteligência emocional. Um vendedor falou para mim o seguinte, ele tinha uma estratégia. Não era das melhores, mas era a estratégia que ele usava. Ele conhecia uma pessoa que era o possível comprador dele, de alguma empresa, ele levava para almoçar num lugar bem requintado e ia oferecer bebida. Aí a pessoa caía na armadilha e bebia e comprava. Então, as melhores vendas que ele fazia, ele embebedava o cliente. E depois, como que a pessoa ia dizer para a empresa que ela comprou aquilo porque ela tinha bebido e não sabia como é que ia desfazer a compra? Ela tinha que assumir. Então, a inteligência emocional pode fazer a gente cair em armadilhas perigosas. A falta da inteligência emocional. Então, é algo que eu sugiro, que a gente melhore. E se você for pensar no trânsito, se você for pensar na hora que você conversa com aquela pessoa que te tira, né, às vezes, do sério, você está caindo nessa armadilha. E saber disso, só em saber que você pode cair numa armadilha, você ter consciência disso, você já ganha. Você pode ainda não saber como agir, mas hoje eu imagino que cada um aí já vai estar pensando qual seria a sua armadilha que faria transbordar o seu vaso. Para falar de conexão, eu vou utilizar um pouquinho da constelação familiar. Não sei se vocês já conhecem, mas até o sistema jurídico atualmente tem utilizado, eu uso nos atendimentos, e os resultados costumam ser bons. Para as empresas, o que a gente falaria disso aí? Fazer conexão, a base seria hierarquia, pertencimento, dar e receber. Quando eu falo de hierarquia, eu vou perguntar assim, aqui tem administrador? Tem, certo? Tem. Enfermeiros, tem médicos, tem engenheiro. E as outras áreas que possam estar aqui, farmacêuticos e tal. Imaginem que na casa de vocês, na família, pessoas próximas, precisem de uma opinião na área de vocês. Aquela coisa que vocês são expert. E aí, a sua filha, o seu filho, o seu companheiro, a sua companheira, vai e liga para alguém e pede informação sobre aquilo. Você pensa, pô, o que é isso? Está aqui dentro de casa e está pedindo informação sobre o que eu sei para alguém lá fora? Como assim? É dessa hierarquia que a constelação trata. As pessoas que já têm o domínio daquilo ali, dentro do seu ambiente de convívio, são as autoridades. Seu pai e sua mãe são autoridades, porque eles vieram primeiro que você. Seu irmão mais velho é autoridade, porque ele veio antes de você. Não quer dizer que a gente tem que concordar com tudo, mas é uma questão de respeitar as hierarquias. Dentro da empresa, como que isso acontece? Existia uma pessoa que ocupava o cargo que você ocupa hoje, e ela saiu da empresa, foi demitida, ou foi para uma outra área. Por mais que você não concorde com o que ela fez até então, ali atuando, ela te deu aquela vaga. Ela saiu dali e o espaço foi seu. E ela fez até ali o melhor que ela poderia ter feito com os recursos que ela tinha. Ok? É meio uma coisa de ética. Então, isso, quando acontece dentro das instituições, diz respeito à hierarquia, nesse sentido de respeitar, de ser ético, o ambiente não fica bom. Porque sempre tem alguém que gostava daquele chefe ali, e ele saiu. Ou tem alguém que valorizou em algum momento aquele trabalho ali, e quando percebe que fala-se mal, que fazem, né, colocações maldosas, cria um ambiente ruim. Que as pessoas até pensam assim, nossa, você está falando dele, imagina se eu sair, vai falar de mim. Não tem uma coisa assim?
Um ditado que fala isso? Então, isso faz parte de bons relacionamentos, respeitar quem está. Às vezes, dentro da empresa, você pode pensar assim, mas eu estou aqui na empresa há tantos anos e não fui promovido. Se fosse pensar em hierarquia, o chefe saiu, atual, vai entrar um outro, devia ser eu. Aí a gente pensa nos feedbacks. Como que a empresa tem comunicado a sua linha, né, de transição? Como é que você tem comunicado o seu interesse, seus interesses em estar galgando novos cargos dentro da empresa? Acho que comunicação aqui, se a gente for falar de comunicação dentro das empresas, sempre é alguma coisa que tem que ser melhorada, não é? Pertencimento. Aqui, não sei onde vocês moram, tal. Quando eu era criança, meu pai era militar, teve uma época que era sargento, depois era tenente, tal. E aí, quando eu saía na rua, as pessoas assim, você é filha do tenente? Não é? Você que é filha do tenente? Então, eu pertencia àquela família. Se eu não quisesse falar quem é meu pai, não tinha jeito. Alguém ia falar. Você é filha do fulano. E tem lugar que fala assim, por exemplo, meu nome é Rosana, meu marido é Anderson. É a Rosana do Anderson. Vocês já ouviram isso? Onde vocês moram tem isso aí ainda? E aí, na empresa que a gente trabalha, às vezes tem isso também. Agora, onde eu passo, até no meu trabalho, lá no serviço público que eu trabalho, falo assim, Rosana Coach. Né? E a gente vai passando porque nós vamos nos envolvendo com esse compromisso com as instituições, com a família, com os grupos que a gente anda. E aí as pessoas vão reconhecendo a gente por isso. Então, o líder conseguir fazer com que a sua equipe pertença, que seja um grupo, né? Que às vezes aparece assim numa foto no Instagram, no Facebook, fala assim, equipe do faturamento. Então, isso é gostoso. Faz com que a gente se envolva, com que a pessoa se sinta responsável por aquele ali. Pensa bem, falar assim, você é fulana do faturamento da empresa tal. Você vai, né? Que responsabilidade, né? Eu estou representando aquela empresa. Então, o pertencimento é alguma coisa importante para os relacionamentos. E o dar e receber. Eu vou estar sempre fazendo uma analogia da casa da gente, tá, gente? Para a gente conseguir chegar a essa questão da empresa. Falar que tem homens, mas eu vou falar assim, que às vezes no meio feminino, quando acontece uma separação, alguma coisa assim, por exemplo, ela pagou a faculdade dele, ela era uma pessoa que trabalhava muito para ele melhorar, e ele separou dela e arrumou outra. Já ouviram essa história em algum lugar? Provavelmente isso nunca aconteceu aqui, mas olhe fora, ali na Grande Vitória, isso acontece. E por que isso acontece? Na explicação da constelação familiar, isso acontece porque há um desequilíbrio. Desequilíbrio entre dar e receber. Isso eu estou falando em relacionamentos amorosos, mas isso acontece no trabalho, isso acontece entre amigos, né? Aquele amigo que é sempre presente e você não contribui muito, ou o contrário. Então, essa relação de dar e receber, ela precisa estar equilibrada. Então, observe isso dentro da casa de vocês, porque às vezes não é só a questão financeira, é a questão de dar atenção, dar carinho. Lógico que nem todo mundo fala eu te amo. Algumas pessoas fazem um prato especial, dão um presente, e outras falam que amam e tal. Então, a gente tem as formas de demonstrar, mas isso precisa estar equilibrado. Se vocês sentirem em algum momento que dentro da equipe, ou que dentro da casa de vocês está havendo um desequilíbrio, busquem equilibrar. Por quê? Porque quem dá muito se sente na obrigação de cobrar mais. E quem dá pouco se sente endividado. Vai embora. Ok? Aqui, quando a gente fala em motivação de equipe, se não conhecem, eu apresento para vocês a pirâmide de Maslow. Ele trata da teoria das necessidades humanas básicas, né?
E aí tem empresa que dá de presente para motivar a equipe uma viagem para o exterior. Se a pessoa não estiver bem resolvida na questão fisiológica, por exemplo, sono, eu trato numa equipe que o pessoal trabalha o dia inteiro, faz faculdade à noite, e no final de semana tem que fazer o trabalho, e a correria. Então, se você desse para ela uns dias de folga, ela ficaria mais feliz, de repente, do que uma viagem para o exterior. Porque enquanto a gente não consegue resolver nossas necessidades mais básicas, as necessidades maiores, no caso, né, não vão ser resolvidas. Então, quando você pensa aqui, que dentro da empresa está havendo um tititi porque vão demitir alguém. Não sei se vocês já ouviram falar numa, como é que é, negócio, rádio corredor, que passa falando que tem uma lista de demissão para acontecer. Gente, quem tem problema, porque quem tem questão, desculpa, quem valoriza muito a segurança, eu preciso estar seguro. Ou eu preciso terminar de pagar minha faculdade. Vai ficar desequilibrado. E não vai conseguir produzir da forma que gostaria de produzir. Certo? Então, existem formas práticas, formas simples, formas até menos custosas de você motivar a equipe, se quiser fazer premiações, do que dar uma viagem para o exterior. Ok? Às vezes, você analisando como está a sua equipe, o que ela está precisando mais, pelo perfil que você já conhece, coisas simples vão resolver muito mais. E aqui, eu tenho 10 minutos só, se eu passar um pouquinho, tem problema? Aqui eu vou falar para vocês a questão do engajamento, falando sobre 3 perfis da análise transacional. Pensa se vocês já viveram isso em algum momento. Tem momento que nós somos pai, adulto ou criança. Quando a gente está se divertindo, que a gente está rindo, que a gente está falando de coisas alegres, nós viramos criança na nossa personalidade. Quando nós estamos falando com a autoridade, quando nós estamos dando ordens, quando nós estamos ensinando, nós agimos um pouco como pai. E quando nós estamos trabalhando no mesmo nível, conseguindo dar feedbacks, que são feedbacks específicos, sem fazer julgamentos, nós estamos agindo como adulto. Pensem como vocês estão lidando com isso, em que ambientes. Por quê? Para o trabalho, a dica é de que a gente seja adulto. Lidar com a equipe, líder, como você lida com pessoas adultas. Chamar a atenção da equipe num sentido de igual para igual. Fazer com que essas pessoas cheguem para você também como adultas. Por que eu estou falando isso? Porque o grande papel do líder hoje é desenvolver sua equipe. Fazer com que elas consigam ser melhores, que estudem, que venham participar do congresso, que apresentem resultados. E quando a pessoa se sente pai, o líder é pai, o funcionário, a equipe, como quer que vocês chamem, né, o colaborador, vai se sentir criança. E criança, tem uma frase que fala assim, criança não trabalha, criança dá trabalho. Então, se você pensa em ter uma equipe que consiga desenvolver o máximo da sua potencialidade, ser uma equipe madura, ser uma equipe que consegue estar livre para ter pensamentos criativos, trate sua equipe como adulto. Às vezes, a gente até brinca e fala assim, os meninos lá, minha turma, né? O líder num momento de descontração, mas entenda que tem que ter os momentos. Se isso é repetitivo, se você é um líder que é um pai, né, que assume a personalidade pai na liderança e trata a sua equipe como fosse um pai bondoso, eles vão ser as melhores crianças que existem. Mas nem sempre vão dar bons resultados. Se você trata com a sua equipe com um perfil, usando sua personalidade criança, que é aquela
aquele líder inseguro, aquele líder que se emociona, que age passionalmente. Você vai estar dando ferramentas para a sua equipe agir como pai sobre você. E no perfil, né, adulto é onde você consegue ter melhores feedbacks. Eu estou falando isso porque nós temos essas 3 personalidades no nosso dia a dia. E pensem, como que você é, que perfil que você costuma adotar em cada ambiente. Esse perfil tem muito a ver com ambientes. Quando eu estou no meu trabalho, eu assumo esse perfil. Mas, às vezes, quando eu estou na minha casa com meus filhos, eu não consigo ser perfil pai. Eu não consigo estabelecer limites. Eu não consigo dizer não. Então, às vezes, é uma questão de você ajustar a sua personalidade para os ambientes onde você está pertencendo, participando. Gente, eu poderia falar sobre esse assunto um dia inteiro. Então, eu falarei no dia 28 de setembro, no workshop que a gente vai estar fazendo. Quem tiver mais interesse sobre isso, vai poder participar. Coloquei a foto minha e da Alice, que é a minha parceira de workshops, e a gente trabalha o desenvolvimento pessoal pensando em ter pessoas mais felizes. Em casa, no trabalho, você chegar em casa e ter felicidade de ter seus filhos e conversar com eles e não ficar emburrado, não ficar mal-humorado, ter felicidade para ir trabalhar no outro dia, sem pensar, de novo. E conseguir fazer a sua equipe se desenvolver. O desafio maior que eu tenho encontrado com as equipes hoje, trabalhando desenvolvimento pessoal, é fazer a equipe sonhar. O líder me procura, Rosana, a gente está precisando alcançar uma meta e tal. Como que nós vamos começar? Quando eu vou entrevistar a equipe, fazer o primeiro contato, as pessoas não têm sonho. E aí, quando a gente fala, eu vou alinhar o que eu quero, né, com o que a empresa quer, fica complicado. Porque se a pessoa não pensa que lá eu estou trabalhando porque eu tenho planos de fazer uma viagem, de estudar mais, de criar meus filhos de tal forma, de ser isso ou aquilo que a gente quiser, fica complicado. Aí a vida se torna aquilo que está falando aí, né, que você trabalha, dorme, vai para casa, acorda, trabalha de novo, paga a conta, vira isso. Então, a gente conseguir dar atenção às várias áreas da nossa vida é alguma coisa que é a proposta. A proposta de viver é essa. É a gente conseguir dar atenção às várias áreas da nossa vida. Bem, eu espero que tenha feito sentido para vocês, que tenha colaborado, e agora eu vou sentar ali para ouvir as perguntas. Obrigada. Parabéns pela entrevista, pela palestra. A entrevista é agora, Obrigada. né? O tema é muito confuso na nossa vida, no dia a dia. Eu costumo dizer até que existem lideranças e gestores que são líderes e gestores por oportunidade, não por competência ou capacidade de exercer. Primeiro, a oportunidade porque teve aquela vaga e ofereceram para ele e ele topou. Pelo investimento, pela receita, né, pelo salário, mas não que ele tenha se preparado para isso, né? E isso é um problema na área da saúde. Uma das perguntas que chegaram aqui para você eu tenho uma funcionária de 20 anos na instituição. Já orientei como que deve ser feito, mas ela não me aceita como liderança. O que eu devo fazer? É uma pergunta desafiadora, vou dizer assim, porque você manter uma pessoa de 21 anos na 21 anos, é isso, né? 20 anos na instituição, eu vou dizer para você o seguinte, eu não vou ser muito doce, não. Porque eu não sei o que passou antes de você,
Mas, como eu coloquei aqui, um dos papéis do líder é desenvolver a equipe. E, de repente, alguém, não sei por quais motivos, né, ela vem tendo essa dificuldade de relacionamento com você. Se está ferindo algum daqueles pontos que eu coloquei aqui, eu vou dizer que, pelo menos, é uma pessoa que ainda não tem amadurecimento, né, emocional, para saber lidar com as situações. E mesmo que ela não tenha sido escolhida, de repente, para estar no seu lugar, ou não tenha ido a pessoa que ela esperava que fosse, mas isso aí vem com amadurecimento. Não tem uma receita específica para te dizer, eu precisaria entender um pouco mais sobre a situação. Mas um pouco, vamos dizer assim, se a gente tem que dar culpa para alguém, é do tempo que ela passou ali se comportando dessa forma e nada foi feito. Quem sabe agora pode ser dada uma oportunidade dela se desenvolver, uma conversa com o RH, né, para que ela tenha a oportunidade de fazer uma mudança de mentalidade. É o que eu sugiro. É possível o líder não ter a síndrome de burnout? Pois é possível. Burnout. É possível. É possível desde que ele escolha ter uma vida mais saudável, uma vida emocional mais saudável. Por quê? A gente entrar nesse ciclo, né, de se tornar depressivo e uma doença mental, né, enquanto está trabalhando, é porque pode acontecer porque a gente não prestou atenção nas coisas que vinham acontecendo, nos sinais que a gente vai tendo. É o que eu penso em relação a isso. Quando a gente não se percebe, a gente já caiu, né, nesse poço, aí no fundo do poço, e depois, para sair, pode ser um pouco mais complicado. Então, quando a gente consegue perceber como é que está sendo o meu dia, o que tem me aborrecido, como que eu estou lidando com essas situações, será que eu devo ficar aqui nessa situação ainda? E ter fé. Porque a fé também ajuda. O que eu falo isso por quê? Quando a gente pensa assim, nossa, eu não estou aguentando mais essa situação, meu Deus, me ajuda, alguma coisa acontece. Então, se percebam. Porque quando você começa a perceber que está doendo em algum lugar, que você está sentindo muito mal em ir para aquele trabalho, ou de fazer, até nos relacionamentos isso pode acontecer. Por que eu estou me relacionando com essa pessoa ainda? Então, quando essas perguntas começam a aparecer, não ignore. Dê ouvidos e tente trabalhar com prevenção, que até na saúde, né, em tudo é o melhor.